Dando sequência nesse segundo dia da nossa CIPAT, eu queria apresentar a vocês o Dr. Jeová Nina Rocha e a enfermeira Judite dos Santos. O Dr. Jeová, ele, graduado em Filosofia e Medicina, cursou 1 ano de Farmácia Bioquímica. Atualmente é professor assistente no HC e trabalha há 11 anos como coordenador do programa para a organização da procura de órgãos para transplantes na região de Ribeirão Preto. Esse serviço, inclusive, foi premiado por seus resultados em 2008. E o Dr. Jeová também é classificado como o pesquisador mais premiado em toda a Sociedade Brasileira de Urologia. A enfermeira Judite trabalha no HC e, junto com o Dr. Jeová, faz parte também da equipe de programa de organização da procura de órgãos, há 11 anos. Ambos irão ministrar a palestra intitulada Programa de Organização e Procura de Órgãos. Com vocês, Dr. Jeová e a enfermeira Judite. Vamos falar para vocês, entendeu? Apresentar aqui de uma forma bem simples e bem compreensiva a respeito do que é esse programa de transplante de órgãos. Na verdade é o seguinte, com o desenvolvimento tecnológico e biológico, então nós fizemos algumas conquistas, entre as quais determinadas doenças que são consideradas irreversíveis para o tratamento. Então, o único recurso de que nós dispomos é a realização de um transplante. Acontece um grande problema, surgiu um grande problema. Esse problema é o seguinte, onde a gente iria encontrar esses órgãos para serem transplantados para uma pessoa que gostaria de retirar aquele órgão que não funciona mais para gostaria de receber um órgão e onde a gente poderia localizar esses órgãos. Acontece o seguinte, que durante um certo período, quer dizer, isso já começou há algum tempo, todo um processo. E alguém chamado Verroy, na Hungria, em 1933, alguém morreu. E tinha um paciente que precisava de um transplante de rim. Ele tinha insuficiência renal. E o recurso disponível para quem tem um problema renal só começou nos Estados Unidos em 1961. Então nós tínhamos um período muito distante aí para dispor desse recurso. E alguém pensou, aquela pessoa faleceu, e ele tem tinha um rim que funcionava bem. Mas ele não tinha condição de retirar esse rim ainda quando a pessoa tinha uma certa condição, quando aquele rim era ainda viável. Porque ele não poderia dizer, essa pessoa está morta, mas os rins estão viáveis. Depois de 6 horas de parada cardíaca, ele recebeu autorização para retirar aquele rim e transplantar para uma pessoa que tinha um problema de insuficiência renal. E aconteceu que aquele rim, ele funcionou não de forma satisfatória, mas convincente de que a saída seria realizar o transplante de um órgão para uma pessoa que estava necessitando daquele órgão. Então foi essa saída. Aquele rim não funcionou bem, porque não tinha recursos, ele não conhecia como era o funcionamento, as técnicas que ele podia dispor para viabilizar essa doação. De qualquer forma, isso só aconteceu realmente 20 anos depois, em 1954, em Pittsburgh. Então que houve o transplante de um rim e que foi de um resultado, porque foi univitelino, gêmeos univitelino, e o resultado foi convincente. Simultaneamente, houve também um transplante de fígado, nesse mesmo local, nessa mesma universidade. E aconteceu que aqui houve também um transplante de coração em 1965, em São Paulo, um transplante de coração. E aqui em Ribeirão Preto, na América Latina, foi a primeira vez que houve um transplante de rim de um doador falecido. Mas até então, a gente não sabia como caracterizar que uma pessoa faleceu. Porque nós não poderíamos tirar o órgão de uma pessoa viva. E nós queríamos tirar de uma pessoa falecida. Foi aí que começaram alguns estudos, em 1968, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, começaram os estudos, e só foi definido depois de quase 20 anos depois, em 1982, que foi definido que realmente esse tipo de diagnóstico poderia ser feito de uma pessoa que tinha apenas a morte encefálica. E é isso que a gente vai procurar entender naquilo que a gente vai passar para vocês. E aí os resultados começaram a melhorar, porque até então a gente só fazia
o transplante de pessoas, o transplante intervivos. Então, mas aí tinha um problema. Se a pessoa tem 2 órgãos, como no caso os rins, 2 rins, ele poderia retirar um rim e a pessoa sobreviver. O doador poderia continuar sobrevivendo com apenas um rim. Mas isso não era possível com uma pessoa que necessitava de um transplante de coração. Então a gente teria que buscar esse transplante de coração numa pessoa falecida, mas contanto que esse órgão fosse preservado. E aí a gente definiu com um protocolo de que realmente a pessoa que tem morte encefálica, apesar de estar com um instrumental fazendo circular o sangue, preservando a função desses órgãos, então esse indivíduo poderia ser considerado como, e poderíamos viabilizar esse transplante. Foi que aconteceu em 1997, aqui foi oficializado um programa que nasceu em Ribeirão Preto, em 1987, com o SPIT, em que nós fizemos aqui um programa que nós poderíamos fazer uma chamada permuta de órgãos doados, em que a gente não tendo um receptor adequado, apropriado para receber aquele órgão, nós encaminharíamos para outra cidade. No caso, Uberlândia, Uberaba, Botucatu, etc. E aí nós apresentamos esse projeto para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E eles realmente consideraram que era um bom projeto, ofereceu esse projeto para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde implantou esse programa a nível nacional, de forma tal que o mesmo protocolo que é feito no Rio Grande do Sul, ele é feito no Amazonas. Então, a nível nacional, então, é feito o mesmo programa que nós fazemos, desenvolvemos aqui em Ribeirão Preto. Então, o que nós vamos apresentar de forma bem simples, como é o processo. A gente não vai se preocupar em falar termos técnicos. A gente vai se preocupar em falar uma linguagem de forma tal que vocês possam, quando ouvir na televisão, entendeu? Alguma coisa sobre transplante, vocês possam entender como é que ele se desenvolve. E é um programa muito bem estabelecido, muito bem feito, de forma tal que é impossível existir algum tipo de fraude. Isso que realmente nos anima, e nunca em nenhum momento, durante esse desenvolvimento desse programa, não houve nenhuma queixa em relação a como ele está funcionando. Então, nós vamos apresentar esse programa e deixamos um tempo para vocês fazerem as perguntas no final da apresentação. Então, Judite vai falar para vocês, depois a gente complementa com algumas informações. Obrigada. Bom dia a todos. Então, vou falar assim, ó, se alguém tiver alguma dúvida, gente, se quiser interromper, perguntar, não tem problema não. Então, a gente tem uma forma um pouco didática só para a gente colocar, mas que às vezes fica querendo perguntar para não esquecer, mas pode perguntar, viu? Não tem problema não, pode passar primeiro. Então, o que nós vamos realmente falar, que o Dr. Jeová falou, nós vamos falar sobre a doação de órgãos. Doação de órgãos, hoje, é um tema que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Mas muitas vezes a gente tem dúvida. Realmente, na hora que a gente é acometida, que alguém pergunta se a gente é doador de órgãos ou não, a gente tem que ter a segurança para falar, eu sou doador de órgãos ou eu não sou doador de órgãos, com algum embasamento. Não assim, eu sou ou não sou, né? Tem que saber por que eu sou ou por que eu não serei doador de órgãos. Então, a vida em suas mãos. Por que a vida em suas mãos? Então, a gente tem vários momentos de a vida nas nossas mãos. Nesse momento, eu tenho o poder de decidir se eu vou querer ser doador de órgãos ou não. Então, a vida está na minha mão, a decisão, tanto da minha, não da minha vida, porque naquele momento eu já faleci. Eu vou dar chance de alguém continuar vivos. Então, por isso que a vida de muitas pessoas pode estar nas nossas mãos. Tá? Então, o que é doação de órgãos e tecido? É um ato pelo qual você manifesta a vontade de que, a partir do momento de sua morte, uma ou mais parte do seu corpo, órgãos ou tecidos, em condições de serem aproveitados, possam ajudar outras pessoas. É aquilo que o Dr. Jeová falou. Tá? Então, a gente pode realizar a doação de órgãos quando a gente tiver, de múltiplos órgãos, a morte encefálica, que eu vou falar para frente. E a gente também pode doar
córnea, que é tecido, que não precisa da morte encefálica. Morreu de alguma doença, ou teve um acidente, morreu ali na hora, a família pode realizar a doação do tecido. Tá? Então, quais são os tipos de doadores? São os doadores vivos e os doadores não vivos. Os doadores não vivos precisam dessa cláusula, que é a constatação da morte encefálica. Nos doadores vivos, quais são os órgãos que a gente pode doar? Então, como o Dr. Jeová falou, a gente tem 2 rins, então a gente pode doar um rim. A gente pode doar uma parte de um pulmão, tá? Mas é uma técnica assim, muito difícil, pouco utilizada, porque coloca muito em risco a vida do doador, como também a parte do fígado. Isso acontece muito em criança. Às vezes um pai, uma mãe retira uma parte, né? Se é compatível, tem que ter a compatibilidade, e faz o transplante para o filho. Eu não sei se vocês viram numa reportagem que aconteceu há uma semana, falando de um doador, né, que recebeu 70% de um fígado e uma criança recebeu 30% de um fígado. Né? Então, isso também pode acontecer. Mas, normalmente, acaba sendo um órgão que acaba indo para uma pessoa. Quando é vivo, é retirado porque o fígado regenera, tá? Então, mas assim, é uma cirurgia de alto risco. Então, a gente acaba não incentivando muito, porque a chance de mortalidade no doador é muito alta, ainda hoje. E a medula óssea, né, que realmente não traz transtorno para as pessoas que acabam doando. Aqui é os doadores em vivo. Quem pode ser um doador em vivo? São pessoas compatíveis com boas condições de saúde. Hoje, na nossa legislação, só pode ser doador consanguíneos, parentes, pai, mãe, irmãos, tá? Então, isso aqui é o grau de parentesco que realmente, 1º, 2º e 3º grau, tá? Que pode doar. Quando são pessoas, aqui em Ribeirão Preto, a gente só faz entre 1º grau. Tá? Então, é entre filhos, irmãos e pais. Marido para esposa não pode doar, não. Tá? Aqui em Ribeirão Preto. Para ter essa doação, que a gente chama de não consanguíneo, precisa de uma ordem judicial. Tá? Então, vocês veem, São Paulo realiza isso. É para não ter, gente, antigamente existia isso, tá? Mas podia ter aquela coação. Né? Houve, quando eu comecei a trabalhar em 80 e alguma coisa, no Hospital das Clínicas, existia um presidiário, doava um órgão e diminuía a sua pena. Então, isso aí eles acabavam incentivando a doação, mas não é por aí. Né? Não é nesse sentido. Eu acho que doação, já o próprio nome diz, é um favorecimento. Então, muitas vezes as pessoas se sentiam no dever de doar um órgão. Às vezes eles nem estavam querendo, mas acabava doando. Então, isso acabou. Então, precisa de uma ordem judicial, precisa de uma avaliação psicológica, todo para não ter esse sentimento futuro. Porque uma pessoa tem 2 rins. Ela pode, um dia, quando ela doa um rim, futuramente pode precisar também ter de um rim. Aí ela acaba indo para a hemodiálise, como já tivemos vários casos. Tá? E o nosso interesse maior é os doadores de não vivos. São aqueles que constatam a morte encefálica. Por que a gente trata o nome morte encefálica? Porque até um tempo a gente fala morte cerebral. Porque o nome correto é morte encefálica? Porque a gente vai fazer uma avaliação de todo o cérebro. Quando a gente fala cerebral, é só de uma parte do cérebro, tá? Então, o nome correto é morte encefálica. Então, quais são os órgãos e tecidos que podem ser doados após a nossa morte? Pode passar. São os rins, os pulmões, coração e as válvulas cardíacas, o fígado, pâncreas,
intestino, tá muito no começo ainda intestino, e a córnea, que a gente sabe que o grande a doação hoje em dia é córnea, né? Tem grandes centros porque não precisa da morte encefálica. E faz a enucleação para fazer a doação, que um técnico pode realizar. Os demais órgãos, só o médico cirurgião que pode realizar. A cartilagem, né, os ossos, os tendões, as veias e a pele. Olha, gente, quantos órgãos a gente realmente pode doar em vida. Tá? Hoje em dia, o nosso sistema de transplante acaba não realizando, né, por falta às vezes, de condições, por não ter muitas equipes que realizam os transplantes, todos esses, tipo a cartilagem, as veias, nós não temos muitos centros. Por exemplo, a pele é só lá em São Paulo, mas ossos agora eles têm vindo muito no interior, tem um centro em Marília muito grande que vem retirar sempre ossos, tá? Mas os demais órgãos são bem assim, já bem aceitos, realizando várias cirurgias. Então, a gente falou morte encefálica. Então, o que é a morte encefálica? A morte encefálica, hoje, a gente só morre quando o cérebro morre. Vocês já viram, não sei, uma pessoa ou num filme, quando para o coração? O que as pessoas não correm lá para reverter aquela parada? Correm para reverter aquela parada para quê? Para não deixar faltar sangue no cérebro. Porque se faltar o sangue no cérebro, o cérebro morre. O coração pode bater, mas o cérebro morre. Se o cérebro morrer, células nervosas não regeneram. Então, a pessoa morre, mesmo estando com os órgãos funcionando. Então, por isso que numa parada a gente corre, a enfermagem corre, o médico corre, para ter essa reversão. Porque aí, se não tem essa reversão, é uma lesão irrecuperável, irreversível do cérebro. Aí, geralmente, aqui é após traumatismo craniano grave. Então, aquele acidente que, geralmente, mais de moto, né, bateu a cabeça, e vai lá para o hospital, e o médico faz uma tomografia e vê que aquele dano que ele recebeu no cérebro, aquela pancada, foi tão grande que não tem condição mais de ter vida. Tá? Realmente, às vezes, acaba indo para o centro cirúrgico, faz cirurgia, mas o dano se torna irrecuperável. Existem também alguns tumores dentro do cérebro que pode levar à morte encefálica, ou derrame cerebral também, que é muito comum. Nós temos muito mais doadores que tiveram um AVC do que um trauma craniano. A gente também tem as paradas prolongadas, né, que é aquilo que faltou sangue no cérebro, os afogamentos, enforcamentos. Esses são os nossos doadores. Então, o que é isso? É a interrupção definitiva de todas as atividades cerebral. Tá? Então, a gente não pode confundir com o coma. O que é o coma? O coma, a gente tem uma lesão no cérebro e ela não é total, é parte do cérebro que foi lesada, ela tem atividade. Pode, às vezes, com alguma medicação, induzir ao coma. Não sei se vocês já ouviram falar, coma induzido por medicação. Tira o remédio, a pessoa acorda. Alguns traumas, alguns acidentes, às vezes não volta totalmente como era anteriormente. Tem algumas lesões, algumas sequelas. Mas ele acorda, ele pode conversar, ele abre o olho, dependendo do grau do coma. Tá? Então, a gente não pode confundir coma com morte encefálica. Morte encefálica é a morte da pessoa, é irreversível. Tá? Nunca, igual o Dr. Jeová falou, nunca uma pessoa que fez o diagnóstico de morte encefálica, a família não quis doar, acordou. Tá? Então, é uma coisa que não tem recuperação. A medicina chega até um certo grau. Tá? Isso que a gente sempre explica para todas as famílias. Tudo que poderia ser feito, foi feito até aquele momento. Tá? Então,
realizados vários testes confirmatórios. Então, aqui, como eu falei, que o coma, o estado de coma é um processo reversível, o paciente em coma está vivo. Na morte encefálica, ele é irreversível, o paciente em morte encefálica não está mais vivo. Então, aqui está reversível, aí depois o traçado, quando faz atividade elétrica no eletro, então, ele não tem mais nenhum tipo de atividade. Então, a morte encefálica. Isso aqui é um slidezinho que a gente passa muito. Tenho certeza de que qualquer um dos órgãos que depende de mim para viver ficaria feliz sendo convidado a continuar vivo em outro corpo após a minha morte. Está bem, confesso. Eu ia ficar com um pouquinho de ciúmes do outro encéfalo que passaria a nutri-lo, mas compensa. Então, assim, a gente passa nas escolas isso, né, realmente para ver que quem comanda todo o corpo é o cérebro. Pode passar o outro. Uma pergunta sempre frequente para a gente é assim: alguma religião é contrária à doação de órgãos? Todas as religiões encorajam a doação de órgãos e tecido como uma atitude de preservação da vida e um ato caridoso de amor ao próximo, considerando este ato uma decisão individual dos seus seguidores. Então, o que a gente tem hoje na realidade? Nenhuma religião é contrária à doação. O que acontece é que alguns pastores, alguns bispos que estão naquele momento, né, tendo atividade em alguma igreja, ele, pessoalmente, ele é contrário à doação. Então, ele influencia o grupo a que ele está comandando. Tá? Então, a gente vê que quando um pastor ele é contrário, não acontece a doação de órgãos. Mas quando o pastor ele é favorável à doação de órgãos, acontece a doação, porque ele vai favorecer, porque ele tem muita influência. Então, a gente sempre vê esses pastores, esses bispos nos hospitais. Então, eles dão muito apoio à família. Então, isso realmente é verdade. Mas nenhuma religião é contrária. A gente pergunta assim, e o testemunho de Jeová? O ano passado, nós fomos até no encontro lá em Jaboticabal, na Unesp, e nós tínhamos, a doação de órgãos, tinha um membro da igreja Testemunha de Jeová e tinha um advogado que também era Testemunha de Jeová. Tá? Então, realmente, tinha um colegiado lá e todo momento eles falaram que eles não são contrários à doação de órgãos, eles são contrários à transfusão sanguínea. O órgão é lavado, muito bem lavado, antes da realização do transplante. Tá? Então, falar que Testemunho de Jeová é contrário, não. Realmente é aquilo que eu falei. São as pessoas que estão naquele momento fazendo na igreja, naqueles templos evangélicos. Então, a gente tem o Japão. O Japão tem um conceito um pouco diferente. Doação de órgãos, gente, não é assim, uma coisa só ciência. Envolve cultura, envolve bioética, religião, envolve tudo. Tá? Toda a estrutura de vida de uma sociedade. Então, o Japão, ele é muito cultural, né? A parte muito espiritual, a parte de cultural, né? O oriental é um pouco diferente da gente. Então, lá, a aceitação da doação de órgãos é um pouco diferente da gente. Então, eles não incentivam muito. Lá, eles têm um termo que quem quer ser doador de órgãos anda com um cartãozinho, tem um cartãozinho. E se acontece algum momento, alguma fatalidade, e provavelmente ele pode estar em morte encefálica, a família é consultada. Aí, se a família aceitar, aí é feito o diagnóstico de morte encefálica. Mas é muito pouco, então a gente tem poucos transplantes lá no Japão, tá? Por causa dessa cultura. E os judeus, eles aceitam, inclusive os rabinos, eles participam da retirada dos órgãos. Então, realmente, a gente vê que envolve muito cultura, tudo isso. Então, 2 passos simples que podem salvar uma vida. O
primeiro passo é compartilhe sua vida, seja um doador. É isso que a gente está fazendo aqui, explicando realmente o que é uma doação de órgãos. O segundo passo é compartilhar a sua decisão à sua família. Por que tem que compartilhar a decisão à família? Vocês acham por quê? Não ouvi. Quando a gente morre, quem que é o responsável legal para a gente? É a família. Então, se a família não sabe que eu quero ser um doador de órgãos, ela não pode não doar. Então, realmente, a gente tem que conversar em casa, falar, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador de órgãos. Tá? Porque é uma decisão que a família, ela vai acatar. A gente espera que ninguém morra de uma morte encefálica, né? Porque uma morte encefálica é uma coisa que acontece, você está bem hoje, daí a pouco você sai, bate a moto, bate o carro, tem um derrame, que é uma coisa que não esperada. Isso geralmente acontece com gente jovens, né? E então a família fica aquele momento muito desesperada. E quando a família é chamada no hospital para falar, você quer doar órgãos ou não, e você não sabe a decisão da pessoa, então se torna um pouco muito difícil para a família decidir. Então, realmente, a gente precisa conversar em casa e perguntar também para os demais participantes da nossa família se quer ser doador de órgãos ou não, tá bom? Igual o Dr. Jeová falou, tudo que a gente realiza, todos os testes, tudo, a gente faz tudo baseado em leis. Até 67, até 97, a gente tinha poucas leis sobre transplante e doação de órgãos. Mas com o crescente, a medicina, tendo assim, toda a evolução, realizando os transplantes, foi necessário ter uma legislação específica para a doação de órgãos. Então, foi feita essa legislação, essa lei aqui, para a gente, de 97, é uma lei que ela regulamenta toda a parte de transplante. Então, ela define como que vai ser o teste de morte encefálica, tá? Com essa lei 9434. Ela cria o Sistema Nacional de Transplante e ela vai... não sei se vocês tiraram um documento em 2000, 98, uma carteira de habilitação, um RG. Lá você tinha que constar se você era doador de órgãos. Alguém tirou naquela época? Né? Então, o que aconteceu? Foi tentado incentivar a doação de órgãos. Mas quem perguntava para você se você era doador de órgãos, às vezes nem perguntava. Aí colocava lá na carteira de habilitação, não doador. Muitas vezes perguntava, você é doador de órgãos? 97, vocês ouviram falar muito em doação de órgãos? Quase não, né? Então as pessoas nem sabiam o que é, para que era. Então, muitas pessoas colocavam não doador de órgãos, pela falta de esclarecimento. Então, o que aconteceu? Nossas doações caíram. E a gente viu realmente que não era a vontade da pessoa. Que muitas pessoas entraram com ação contra os órgãos que emitiam essas carteiras, porque não foram consultados. Então, essa lei caiu. Hoje, não tem mais validade, a partir de 2001. Então, realmente, a família que decide se quer ser, vai doar ou não os órgãos daquela pessoa. Tá? Então, isso aqui só para vocês verem como que é a organização estrutural do sistema de captação. Então, a gente tem o Sistema Nacional de Transplante, tem a Central Nacional de Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos, que fica lá em Brasília, no aeroporto. A gente tem em cada estado a Central de Notificação e Captação e Distribuição de Órgãos, que aqui no estado de São Paulo são duas, uma na capital, uma no interior. É aquilo que fica falando na televisão, né? Vocês ouviram muito falar, que não vai fechar a central, que é aqui no Hospital das Clínicas, a segunda central, então vai ficar só uma na capital. Aí tem as organizações de procura de órgãos, que somos nós, a OPO. No estado de São Paulo, existe 10 organizações de procura de órgãos. Né? A gente é responsável por uma macro-região. Então, São Carlos, Franca, Araraquara, Ituverava, Barretos, Sertãozinho, Batatais, tudo é responsabilidade da OPO de Ribeirão. E os demais hospitais, todos aqui de Ribeirão Preto. E cada um tem sua área de abrangência. Tem Campinas, tem Rio Preto, Botucatu, Marília.
E lá na capital existe 4 OPOS. E tem as organizações de procura de córnea, que é o OPC, e tem os hospitais notificantes, que são esses hospitais que a gente já falou dessas cidades. E como que então funciona o transplante? Eu estou precisando de um fígado. Então eu vou no médico, o médico inscreve no sistema, tá? Vai lá, manda uma ficha, que eu estou precisando de um fígado. E eu fico aguardando esse órgão. Então, cada órgão, o seu médico vai e inscreve nessa central. Quando sai esse órgão, a gente é chamado para realizar o transplante. Cada órgão tem a maneira de distribuição. Tá? Então, são critérios específicos para a distribuição de cada órgão, o tecido. E para cada receptor adequado. Então, para o rim, existe o HLA e o CrossMatch, que são compatibilidades que vai fazer com que a pessoa que recebeu o órgão tenha menos chance de ter rejeição, além da tipagem sanguínea. Isso também vale para o pâncreas. Tá? Fígado, existe uma escala a gente chama MELD. Né? São pontos que a gente recebe de acordo com o grau de complexidade, de necessidade do órgão. Coração é pela tipagem sanguínea. Então, quando você tem um doador, a central vai selecionar quem é o receptor. Então, nós da OPO não sabemos quem vai ser esse receptor. Nem os próprios receptores, nem os próprios médicos. Só na hora que coloca no sistema, um sistema de computador, que tem senha, acesso, são poucas as pessoas que manipulam, então ela vai selecionar. Então, é isso que a gente falou, tem uma confiabilidade, porque ninguém manipula. Então, se eu estou precisando de um órgão, eu trabalho na central, eu não vou ser privilegiada. A hora que eu precisar chegar a minha vez, que eu vou realmente receber. Pode ser um filho de deputado, de alguma coisa, se for de órgãos de pessoas falecidas, não tem um favorecimento, tá bom? Então, e ele é controlado pelo Ministério Público. Então, realmente, quem precisa, muitas vezes a pessoa fala, mas ele é rico, ele pode comprar um órgão. Não. Se ele é rico, chegou a vez dele receber um fígado, saiu o fígado para ele pode pegar aquele fígado e transplantar onde que ele quiser. Ele pode ir para um hospital público, ele pode ir para o Einstein. É a mesma coisa de córnea. Saiu uma córnea para uma pessoa, ele pode fazer o transplante de córnea aqui no HC, ele pode fazer numa clínica particular. O órgão é dele. O que é pago, quando é no hospital particular, é a sala cirúrgica, é o médico, né, a internação. Isso que é cobrado, não o órgão. O órgão é direito e é gratuito. Deu para entender essa diferença, gente? Porque isso assim, é muito comum as pessoas terem dúvida. Né? Porque de vez em quando alguém fala, fez lá no Einstein, porque comprou. Não, o órgão é da pessoa. Isso aqui é para a gente ver quantas pessoas, hoje no estado de São Paulo, é recente, tá, desse mês, precisa de um órgão. Olha, nós temos 10 mil pessoas esperando um rim. Vocês sabem por que é esse número grande em comparação com os demais? Porque a gente tem aquela máquina de hemodiálise. Então, a gente tem a hemodiálise, que a pessoa faz 3 vezes por semana, por 4 horas. Então, imagina a qualidade de vida dessa pessoa. Qual é o objetivo maior de um transplante? Vocês imaginam? Dar a vida com dignidade. Tá? Então, se eu tenho algum problema renal, eu faço hemodiálise, eu posso viver 10, 15 anos. Mas qual é a minha qualidade de vida? Eu posso viajar? Eu posso comer, beber à vontade? Eu posso trabalhar? Não, então eu não tenho qualidade de vida. A partir do momento que eu realizo um transplante, eu volto às minhas atividades, eu volto a trabalhar. Eu não preciso ir
viajar, às vezes, 100, 150 quilômetros para fazer uma hemodiálise, ficar 4 horas naquela máquina, ter todas as complicações possíveis, né? E, para os demais órgãos, realmente, se uma pessoa não receber um órgão num período, ela acaba morrendo. Hoje nós temos 45% das pessoas que esperam um fígado, numa lista de espera, acabam morrendo. Então, é um número muito alto, né? Porque a gente não tem tantos fígados, né? Nós não temos tantos doadores para realizar todos esses transplantes. Então, córnea, como pode realizar a doação mesmo depois do coração parado, então a gente não tem um grande número de pessoas esperando. Fígado tem uma média de 2.300, pâncreas 405, coração 109, esse é pâncreas, sim, é transplante duplo. Pâncreas isolado 55, 82. Esses 3 aqui, a gente tem poucos pessoas na lista de espera, porque nós temos poucos hospitais que realizam transplante de coração, pâncreas, tá? Então, são poucas equipes, então poucas pessoas podem se inscrever. Então, aquela série lá no Fantástico, né? Vocês lembram que o menino ficou lá, a menina, teve gente que morreu enquanto esperava, teve também um transplante, aquele do coração, foi nosso, de Araraquara, da nossa OPO, né? Que aconteceu. Então, para a gente realmente ver quanto é difícil ter um doador de órgãos. Tá? Então, numa média, a gente tem 13 mil pessoas aguardando o órgão no estado de São Paulo. E no Brasil, uma média de 60 mil pessoas aguardam um transplante de algum órgão. Pode ser, próximo. Isso aqui é um tempo médio de espera, tá? Para sair um órgão. Então, a gente tem um rim, isso varia muito, mas é uma média de 31 meses, mas pode ser mais. Córnea, 9 meses. Esse está diminuindo, tá, de córnea, porque a gente tem grande quantidade sendo ofertada. Fígado, geralmente 2 anos. Pâncreas, rim, uma média de 2 meses, porque ele acaba sendo priorizado, porque a pessoa está numa condição que, se não receber um órgão rápido, né, a hora que se inscreve, às vezes ele tem uma diabetes tão violenta que, se ele não receber um órgão, ele acaba tendo sérias complicações e acaba morrendo. Né? Coração, 4 meses também, que é aquilo que, às vezes, ele acaba ficando numa máquina extracorpórea e acaba falecendo. Pâncreas, 1 ano, e pulmão, uma média de 6 meses. Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona o fluxograma de uma notificação de transplante. Então, tem uma pessoa que entrou com um acidente lá no hospital, por exemplo, lá na unidade de emergência. Aí é realizado o diagnóstico de morte cefálica, né? Nós, junto, a gente fica durante toda a investigação de morte cefálica, vê se realmente foram feitos todos os testes, a gente vê toda a função, como está esse rim, esse fígado, porque não adianta a gente ter uma doação e não colocar um órgão que seja, igual o doutor Jeová falou, viável, porque não vai funcionar e a pessoa pode acabar até morrendo. Então, a gente vê realmente se esse órgão é viável, a gente vê se ele, toda a sorologia, a parte de sorologia, se ele não tem nenhuma doença, né? AIDS é um descarte absoluto, então a gente tem um grande índice de AIDS, então realiza exame para ver se a gente, porque a gente quer dar qualidade de vida, a gente não quer dar um problema a mais. Então, a gente dá um órgão e dá uma doença junto, a gente não resolveu o problema, a gente criou uma outra situação. Né? Aí realiza a doação, a gente passa para a central para ela ver quem que vai receber esses órgãos, aí realizada a cirurgia. Por que demora um tempo muito grande para iniciar? Todo mundo fala, mas não vou doar porque demora muito, essas coisas tudo. É porque quando tem a doação, a central notifica o médico que vai retirar o órgão, às vezes essa equipe não é daqui. Às vezes, por exemplo, o fígado pode sair lá para São José dos Campos, como sábado saiu. Então, a equipe de São José dos Campos tem que vir de lá, aqui em Ribeirão, para retirar o órgão. Então, a gente dá um tempo para eles se organizarem e vir até na cidade, chamar o doador, o receptor, lá na cidade deles. Tá? Então, realmente é um pouco demorado.
Aí faz o transplante e a pessoa volta para a sociedade. Então, é um ciclo que começa na sociedade com a doação e termina na sociedade. Então, como que é o diagnóstico de morte encefálica? Bem rapidinho. É a realização de avaliações clínicas de morte encefálica. Existem uns termos que o médico tem que fazer. O médico vem, especialista, que conhece todo o teste, faz a avaliação para ver se esse cérebro está funcionando. Espera-se um tempo, 6 horas. Outro médico vem, realiza demais testes. Tá? E depois é feito uma prova gráfica, que a gente chama prova complementar. Tá? Aqui, ó. Então, as 2 avaliações clínicas são realizadas por 2 médicos capacitados. E esses médicos não devem fazer parte de uma equipe de transplanta. Por quê? O que vocês acham? Porque eu estou lá no hospital pequeno, só tenho eu faço o diagnóstico, eu faço a retirada, eu posso fazer isso? Por que vocês acham que não? Então, mas porque isso é um conflito de interesse. Então, está parecendo que eu estou fazendo o diagnóstico mais interessado no órgão do que realmente ver se ele está vivo ou não. Então, por isso que não pode fazer parte. Então, o doutor Jeová, ele não pode participar da cirurgia de retirada, ele não pode participar do diagnóstico de morte encefálica, porque nós somos parte interessados. Tá? Então, isso parece, eticamente, não é correto, nem legalmente é correto. Tá? Então, por isso que realmente tem que ter essa distinção. Então, para vocês verem qual a seriedade do processo todo. E o exame complementar é realizado por um terceiro médico, que pode ser entre a primeira prova e a segunda, ou no final. Tá? Então, geralmente, essa prova é feita 6 horas faz a outra. Nesse meio intervalo, a gente pode fazer um eletro, um artério, o que o hospital dispor naquela situação. Criança entre 7 dias e 2 anos, o exame indicado é um eletroencefalograma, que deve ser, no mínimo, realizado 2 vezes. Saiu na legislação de 2007, essas leis complementares, que anencefalo não pode mais ser doador de órgãos. Antigamente, muitas gestantes acabavam levando essa gestação a termo para ter a criança para ter a doação. Então, não pode. Hoje, a partir de 2007, só pode retirar órgão de anencefalo com o coração parado. Se o coração parou, não pode ter a doação de órgãos. Então, se alguém souber, alguma gestante falar alguma coisa, para vocês já sabem que realmente não pode fazer a doação. Então, nossa função da OPO, primeiro a gente faz uma educação continuada, então a gente sempre está nos hospitais conversando, a gente faz palestra para o pessoal, né, da enfermagem, médico, todo mundo dos hospitais. A gente vai todo dia nos hospitais ver se tem um potencial doador aqui da cidade de Ribeirão Preto, então na Zona Santa Casa, São Francisco, todo dia a gente passa de manhã vendo se tem esse potencial doador. A gente faz a solicitação dos exames laboratoriais para ver se esse rim está funcionando, se esse fígado está funcionando. A gente pede para o médico, se não tiver uma manutenção boa, a gente realmente pede para ele realizar essa manutenção, ver quanto que está essa pressão, ver que remédio que ele está tomando. Então, quando tem um potencial doador, a gente fica em cima, né, para realmente ver se todas as fases foram executadas de maneira satisfatória. E a gente faz a coordenação no centro cirúrgico também. Então, o doutor Jeová agenda a cirurgia, a gente fica lá em cima, vê que hora que começou, hora que foi liberado, para não atrasar. Porque a gente vê que é um sofrimento muito grande da família. Né? Foi diagnosticada, a família quer acabar, quer fazer o velório daquela pessoa, sabe, aquela angústia, sabe que não vai ter volta mais, para que demorar tanto? Então, a gente tenta, na nossa OPO, agilizar ao máximo. A gente tem um compromisso com a família de entregar esse corpo em horário assim, que a gente mais ou menos estipulou, tá? Por causa desse sofrimento, que a gente realmente vê quão grande é aquele momento que aquela família está passando. Pode passar. A entrevista familiar. Então, quando faz o teste de morte encefálica,
O médico faz o teste e a gente só vai pedir órgãos depois que acabou o teste. Por quê? Porque eu não sei se ele está vivo ou não. Durante o teste pode não estar morto. Você pode fazer o teste e não deu morte encefálica. Como você vai pedir o órgão para uma pessoa? Então, legalmente, a gente não pode. Então, só podemos conversar sobre doação de órgãos após o término dos testes de morte encefálica. A família, durante a investigação, fala, olha, doutor, se der morte encefálica, a gente quer realizar a doação de órgãos. A família pode se manifestar. Mas nós nunca poderemos conversar sobre doação de órgãos até esse momento, tá? A gente explica para a família que, muitas vezes, uma pessoa tem 55 anos, se acaba não doando o coração. Então, a idade ideal para ser um doador de órgãos é de 15 a 45 anos. Tá? Esse é o doador ideal. Mas com a falta de doador, a gente viu que órgãos retirados de pessoas com 50 e poucos anos eram tão bons como aquela pessoa, às vezes até melhor do que uma pessoa de 40 anos. Então, a gente estipulou que de 7 dias a 65 anos, na nossa região, pode ser doador de órgãos. A gente acha que daqui futuramente pode até mudar essa margem de idade, porque a população está envelhecendo, né, com mais qualidade, às vezes, de vida. Então, nós podemos ter órgãos muito bons, com 70 anos, um fígado muito bom. Mas hoje a gente limitou de 7 dias a 65 anos. Então, a família, às vezes, doa o coração, fígado, pâncreas. Então, a gente explica. Por exemplo, tem 55 anos, teve uma parada cardíaca, não vai já retirar o coração. Às vezes é um moço até de 20 e poucos anos, mas está tomando tanto remédio para segurar aquele coração, que o coração já não está muito bom. Então, também não tem condição de realizar o transplante do coração. E se não for para doação, não é retirado. Tá? Não é retirado para pesquisa, não é retirado para nada. Então, a família fica muito ciente disso. A gente explica que não haverá desfiguração do corpo. Existe na legislação até uma lei que, se houver a família se sentir lesada, ela pode entrar com uma ação contra esse hospital. Então, a cirurgia é feita no centro cirúrgico, com toda a técnica, o corte, se você olhar, é um corte como é feito na gente, tudo, não tem desfiguração nenhuma do corpo. Se a família não falar que teve a doação, ninguém nem fica sabendo. Será um procedimento longo? A gente explica que sim, porque aquilo que eu falei, quando a gente informa para a central tem 6 horas para as equipes se organizarem e virem até no hospital para retirar. E tem mais o tempo da cirurgia. A cirurgia é feita porque vai passar para uma outra pessoa esse órgão. Então, tem que ser toda a técnica séptica, né? Toda a técnica estéreo. Então, demora, de acordo com quantos, se for coração, fígado, rim, pâncreas, uma média de 12 horas de cirurgia. Então, a gente geralmente dá umas 20 horas depois que a família assina o termo. Nós aqui da OPA de Ribeirão Preto. Algumas cidades, São Paulo, pede até mais desse tempo. Haverá alguma despesa para a família? Não. Tá? Então, a gente explica muito bem que quanto a toda investigação de morte encefálica, mesmo no hospital particular, estando lá no São Lucas, o SUS reembolsa, tá? Toda essa parte de investigação de morte encefálica, todo o teste, arteriografia, eles pagam. Existe uma IH, que a gente chama específica, para doação de órgãos. Então, não haverá nenhuma despesa quanto ao diagnóstico e quanto à cirurgia para doação de órgãos. Haverá dor? Muitas pessoas falam assim, não vou doar, coitadinho, vai cortar, ele vai sentir dor, ele sofreu já tanto, mas ele faleceu. Tá? Então, existe um anestesista no centro cirúrgico durante a cirurgia? Existe. Por quê? Ele tem que manter a pressão. O objetivo dele é manter a pressão cardíaca, igual você estava medindo a pressão ali, tem que manter a pressão para chegar sangue nos órgãos, irrigar esses órgãos, e esses órgãos continuarem vivos. É só para isso que tem um anestesista no centro cirúrgico. Será dito quem são os receptores? A gente não incentiva isso mais, não. Porque, muitas vezes, a pessoa que recebeu o órgão, ela não quer saber de quem tem nenhum vínculo com aquela pessoa que doou, aquela família.
Porque muitas vezes a pessoa acha que é o filho dela, é o coração do filho que continuou. Ah, então é meu filho. Quer aquela proximidade. Às vezes o receptor não quer isso. Nós já tivemos situação que a família do doador falou para essa família do receptor que estavam passando por necessidades financeiras. Então, a pessoa se sente na obrigação, né? Olha, meu esposo morreu, nossa, agora nós não temos nem comida em casa. Então, essa família sente na obrigação de ter que ajudar. Então, isso a gente deixa bem claro, que se, passado uns 3 meses, para realmente ver se essa cirurgia deu certo, se quem doou quiser conhecer, tem o nosso telefone, eles ligam, a gente passa o telefone para o médico do receptor, e se ele quiser, né, ele entra em contato diretamente com essa família. Então, a gente não tem incentivo e não tem nenhum vínculo. A córnea, eu sei que não fala. Tá? Então, isso já na legislação lá deles, então ele não fala quem são os receptores. E depois da doação, pode fazer o velório igual, não precisa modificar o horário, tá? Não, a gente dá realmente essa previsão do corpo, para eles avisarem a funerária, para a funerária ir lá pegar esse corpo. E a gente tem que, quando é morte violenta, quando é um acidente, tendo ou não doação, ele tem que ir para o ML. Então, a gente explica que tem mais aquele tempo que vai ficar no ML. A gente tem um acordo, o Jeová conversou lá, quando é doação de órgãos, eles passam na frente, porque já ficou um tempão lá no hospital, teve esse tempo de cirurgia, então o pessoal do ML acaba passando na frente a necrópsia a autópsia desse doador. Tá? Mas não pode ser diferente. E quando não tem doação, quando a família nega essa doação e vai para o ML, a gente explica que vai ter o corte, não retirou o órgão, porque ele tem que ir para o ML. Então a gente também deixa bem claro, bem transparente todo o processo. Então, o tempo médio gasto é de 20 horas. Tá? Existe algum serviço que pede até 36 horas para, às vezes, alguma equipe que vem lá de São Paulo, esses dias atrás, São Paulo queria vir retirar um coração, mas não tinha transporte. Né? Não tinha teto para vir para Ribeirão também. Estava chovendo, né? Então não tinha, além de não ter transporte, ia atrasar e não tinha teto. Então acabou não vindo retirar o coração. Então, quando a família doa, então ela tem que assinar um termo de autorização de doação de órgãos. Então, é o responsável legal. Quem que é o responsável legal? Quando for menor de 18 anos, é o pai e a mãe. Casado, o marido ou esposa. E acima de 18 anos é o pai, a mãe ou os irmãos. Tá? Então, e a gente pede 2 testemunhas. Deve constar endereço, a filiação do doador e os respectivos órgãos e tecidos a ser doados. Então, eles põem um xizinho naqueles órgãos que eles querem doar. Nem o doador, nem seus familiares podem escolher o receptor, exceto na doação em vida, onde já está determinado o doador e receptor. A responsabilidade em indicar o receptor é da Central Nacional e em base em critérios determinados em lei. Então, aquilo que eu falei, ninguém consegue mexer na fila, né, que a gente chama cadastro técnico. Então, nós tivemos um doador lá no Hospital São Paulo, que a tia estava precisando de um fígado. Aí a família pegou e falou assim, olha, eu dou, mas eu quero que o fígado vá para a minha tia, que inclusive era a madrinha do menino. Aí nós falamos, não, a gente não aceita essa doação, porque a gente não pode assegurar isso. Mas mesmo assim a família acabou doando. E não foi para a tia, não. Pode passar. Então, isso aqui é o tempo. Quando a gente retira um coração, a gente tem de 4 a 6 horas para retirar e... Não, ele já deu tempo. Ele deu de 4 a 6 horas para retirar e implantar. Então, precisa de ter um avião.
Tá? O pulmão também, o fígado é de 8 a 12 horas, o pâncreas também. O rim, ele pode ficar lá, né, no gelo, tudo até 40 horas, mas a gente sabe quanto realiza o transplante mais cedo, melhor é. Tá? A córnea fica em conservação até 14 dias, os ossos até 5 anos e a pele até 2 anos. Então, esse é o tempo médio de, realmente, depois que retira e implanta. Tá. A gente quer agradecer, a gente quer saber se tem alguma pergunta. Oi. Não. Quando não tem responsável legal, é o responsável legal que assina. Então, se não tem responsável legal, não tem doação. O que poderia a gente pedir para o juiz autorizar? Mas isso é muito demorado, não é e ele logo vai parar o coração. Então, não tem como ter uma doação de um indigente. A gente tem muito na unidade de emergência desconhecido. Chega lá com desconhecido, meia não sei o quê. Não pode também, você até pode fazer o diagnóstico de morte cefálica. A gente fica esperando chamar na rádio, na televisão, a família para ver se reconhece, mas não pode ter doação de órgãos. Nós tivemos também uma senhora que ela morava numa casa de família. A família trabalhava lá numa casa. A família não tinha família. E não pôde essa família ser responsável, porque não é parente direto. Não, a idade não, tá? O que a gente, às vezes, o que a gente pega, geralmente, é o peso, tá? Então, o peso mais ou menos tem a ser aproximado e a estatura. O que realmente, às vezes, a gente pega é, quando é uma pessoa de 60 e tantos anos, a gente tenta não colocar no menino de 18. Então, a gente tenta aproximar um pouco, porque quando você vai inscrever o seu, aquele doador, receptor, já tem lá a idade que ele quer receber os órgãos. Então, ele vai selecionar. Eu estou com problema de rim, eu falo assim, eu quero um rim eu tenho 40 anos, eu quero um rim no máximo de 45 anos. Então, eu já determino. Então, a hora que vai selecionar a lista, então já sai quem é que recebe aquele órgão. Tem gente que recebe órgão com chagas. Tem gente que, quando eu vou selecionar, eu vou falar se eu quero ou não aquele órgão. E muitas vezes sai o órgão, eu falei que eu quero, mas naquele momento que sai um órgão, eu posso falar que eu não quero também. Aí passa para o outro da lista. Pode, tá? A gente tem pessoas que têm problema de fígado, mas ele tem um rim bom, ele tem um coração bom, ele pode doar os outros órgãos. Não tem problema, não. Semana passada passou uma reportagem de uma mulher aqui de Ribeirão Preto. Pâncreas. Uhum. Eu vi que tinha jato e helicóptero. Quem paga? O Ministério, tá? A gente estava com um problema até um certo tempo, até teve uma licitação agora das equipes, quem quer credenciar para fazer esse transporte. Aqui a gente tem, por exemplo, van, que vem trazendo, né, o Ministério paga, a Secretaria da Saúde paga, a van que vai trazer a equipe de São José dos Campos que trouxe para aqui. Como o coração, essa coisa tudo, é muito rápido, tem que ser 4 a 6 horas, então também tem, eles pagam isso. Às vezes o que não tem, antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, a Força Aérea trazia muito para a gente. Tá? Então, ainda traz hoje, mas o Ministério acaba, a Secretaria acaba pagando, porque senão você acaba perdendo. Às vezes o que não tem é teto para vir para cá. Da moça? Então, mas se a gente colocar, gente, eu acho que a gente tem que ver uma situação um pouco além do financeiro.
Tá? Então, a gente tem que ver realmente a qualidade de vida. Essa moça, ela tomava injeção todos os dias. Vamos colocar também no lápis quanto que ficava. Ela devia internar não sei quantas vezes. Essa máquina de hemodiálise é super caro. Então, se você gastar, mesmo gastando uma quantidade grande, você acaba sendo o custo-benefício muito menor. Pessoal, continuando o ciclo de palestras de hoje, nós temos aqui a senhora Thelma Martins Pena e a senhora Marisa Duarte Ribeiro, são integrantes do CVV de Ribeirão Preto, Centro de Valorização da Vida. E vão ministrar para a gente a palestra Ouvir Compreensivo. Bom dia a todos. Como ele já informou, né, eu e a Marisa somos voluntários do CVV. E está dando para ouvir? E para a gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês e descobrindo que a 20ª CIPAT, né, a CIPA, com você valorizando a vida, que é esse também o trabalho que nós fazemos lá. Acredito que aqui é para se obter maior segurança, e lá no CVV nós fazemos a valorização da vida, buscando prevenir suicídio, certo? E também a nossa palestra ser depois de uma palestra onde se tratou de doação de órgãos, porque me parece que não existe uma demonstração maior de valorização da vida do que doar um pedaço de si para que o outro possa ter uma vida melhor. Então, nós vamos tratar de alguma coisa que às vezes parece um pouco estranha, que é do ouvir compreensivo. O CVV é composto por pessoas comuns, por isso eu não teria, sim, dados científicos para passar para vocês. Mas essas pessoas comuns, em quase 50 anos de prática, têm alguma coisa para passar no sentido de tudo aquilo que foi observado, obtido e conseguido no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas através deste ouvir compreensivo que é a base do nosso trabalho lá no CVV. Certo? Então, durante a palestra, nós vamos estar distribuindo alguns textos para vocês, textos que nós vamos ler juntos e depois refletir juntos, porque acreditamos que as coisas, para serem mudadas, precisam ser antes compreendidas e avaliada qual o benefício que isso vai trazer, tanto para mim quanto para o outro. Então, eu já peço de antemão a participação de todos vocês. O nosso trabalho, como eu disse, já está aí em 2012, nós completamos 50 anos. E durante esses 50 anos, o CVV foi mudando no sentido de melhor acolher as pessoas que o procuravam, buscando atender realmente as necessidades das pessoas que nos procuravam. E para isso, foi preciso que nós quebrássemos alguns paradigmas no sentido de relação interpessoal, certo? Nós todos aprendemos a ter esse relacionamento nas nossas casas, com as nossas mães, com os nossos professores, na observância de como as pessoas se relacionam. E nunca paramos, talvez, para pensar se esta é realmente a melhor maneira de nós nos relacionarmos. Simplesmente vamos repetindo aquilo que aprendemos.
Hoje, o nosso objetivo aqui com vocês é esse. Que a gente possa parar por essa 1 hora e rever as nossas posturas. E se realmente é isto que eu quero para mim, esse tipo de relacionamento que eu quero para mim. E se eu não quero para mim, então eu vou mudar e vou oferecer um outro relacionamento para aqueles que de mim se aproximam, já que eu não quero receber. A nossa visão no CVV é de uma sociedade justa, fraterna, solidária e compreensiva. E nós trabalhamos para isso, através de apoio emocional. Então, se nós queremos isso, é justo que arrumemos mais andorinhas para fazer o verão conosco. Só nós vai ficar muito difícil. Quem sabe aqui hoje a gente consegue transformar pessoas em andorinhas e juntos fazermos um belo verão. Para começar, a Marisa, que está aqui comigo, né, meu apoio, viu, gente? Ela vai estar distribuindo para vocês um texto que chama assim, O Macaco e o Peixinho, certo? Aí alguém, certo, vai estar lendo esse texto para nós todos. E depois, nós todos vamos estar refletindo naquilo que o texto diz, certo? E se vocês também quiserem fazer perguntas, não só sobre o CVV, mas a forma como nós trabalhamos, estamos abertos para estar respondendo para vocês, certo? Quem gostaria de ler o texto para nós? Olha, já temos aqui uma voluntária, hein? Olha que beleza. Quem sabe é uma andorinha em potencial? O macaco e o peixinho. Num canto do Brasil, viviam um macaco e um peixinho. O macaco era conhecido por sua extrema bondade e por gostar de ajudar os outros animais daquela mata. Naquela floresta tropical, nunca fazia frio. Tudo era tranquilo e o macaco passeava de galho em galho, procurando alguém para ajudar. Um dia, aproximou-se de um rio e, como não sabia nadar, ficou observando maravilhado as suas águas claras. Viu então um pequeno peixe que passeava em busca de alimento, sem se preocupar com sua presença. O macaco ficou, então, muito preocupado, achando que o peixe estava com frio e poderia morrer afogado naquele rio imenso. Resolveu ajudar o pobre peixinho, arriscando-se em cima de um tronco que flutuava. Conseguiu agarrar o peixe em seu passeio. Sentiu, então, que ele estava gelado e pensou no frio que o coitado sempre teria passado, sem que ninguém o ajudasse. Isso o deixou ainda mais satisfeito com sua boa ação. Depois da operação salvamento, o macaco ainda não estava contente. Acreditava que poderia ajudar muito mais o pobre peixinho. Decidiu, então, levá-lo para casa e esquentá-lo com seus pelos. Na manhã seguinte, ao acordar, viu que o peixinho estava morto. Ficou triste, mas não se preocupou demais, pois sabia que tinha tentado de tudo para ajudar o amigo. Consolou-se mais quando concluiu que o peixinho só poderia ter morrido devido a um resfriado que tinha contraído durante o tempo vivido na água, sem receber a ajuda de ninguém. E aí, gente? Quem é que já foi esse coitado desse peixinho? Ou essa pessoa tão bondosa, né, como esse macaco?
Podemos conversar se nós quisermos. Isso tem a ver com a maneira que nos é ensinada a ser bom e prestativo ou não? O que vocês acharam? Alguém gostaria de falar mais alto para que todos pudessem ouvir? O macaco não sabia que o peixe era da água, né? Eu acho que o macaco queria porque sabia da necessidade do peixe, então depois querer ajudar. Então ele acabou atrapalhando mais ainda. E o peixe precisava de ajuda? Mas o macaco era uma pessoa muito... um macaco muito bondoso, não era? Ele se arriscou em cima de um tronco, vocês viram? O macaco parece que não gosta muito de água, né? Olha a que ponto ele chegou no samaritanismo dele, né? Se arriscar. Certo, então era uma intromissão. Ah. Faltou essa pergunta, né? Faltou se inteirar, né, da natureza do peixinho, se ele realmente queria ajuda, né? Invadiu, né? Invadiu. Ele enxergou um peixe dentro do rio? O que ele enxergou dentro do rio? Um outro macaco, não foi? Em vez de ele enxergar um peixe, ele enxergou um outro macaco, né? Será que quando a gente fala assim, eu, se fosse você, faria tal coisa? Na minha opinião, você deve fazer tal coisa. O que vocês acham disso? Será que não somos aquele macaco incapaz de perceber que do outro lado tem um peixe? Alguma vez nós já ajudamos pessoas que não queriam ser ajudadas e que acharam que aquela ajuda veio e foi prejudicar? E que depois falou isso para nós e nós ficamos extremamente ofendidos? Rompemos até a relação. Ou não? E se somos amigas do peito, tão chegadas? Será que nós também não sentimos que temos o direito de falar coisas que talvez o outro não queira ouvir? Então, nós acreditamos que isso é um comportamento aprendido e que se tornou natural para nós, que é a nossa projeção, né, na vida dos outros, como se as outras pessoas fossem uma extensão nossa, né? E fazemos isso através de conselhos, né? Com a melhor das intenções. Ninguém está falando que conselho a pessoa está fazendo alguma coisa ruim, certo? Eu acho que nós todos aconselhamos com a melhor das intenções, certo? Como o macaco que salvou o peixe com a melhor das intenções.
Então, hoje a gente quer promover essa reflexão. Foi bom para mim quando alguém se intrometeu na minha vida. O que realmente eu desejo quando eu peço um conselho? E eu faço aquilo que me foi aconselhado? E se faço, quando é que eu faço? Pelo jeito, ninguém dá conselho, nem recebe, né? Certo. Quando ela ouve diversos, nem sempre ela vai acabar. Eu acredito nisso. Pode até ser que acabe, mas na verdade ela vai fazer uma coisa que não é o que ela gostaria de fazer. Contrariada. Ela vai refletir. Olha, está começando uma discussão legal, vamos prestar atenção. Eu acho que, na verdade, a pessoa, no fundo, ela acata o que ela realmente está dentro dela, o que ela gostaria de ouvir. Bom, então vamos lá. A nossa amiga disse que, na verdade, nós só seguimos os conselhos que vão de encontro ao que nós já desejamos, ao que nós já pensamos. É isso? Na maioria das vezes? Então, nós queremos um conselho ou queremos um aval? Se o negócio não der certo, tem quem jogar a culpa, não é isso? Eu fiz o que você falou, né? É isso ou não? Sim, que ótimo. Foi muito importante a nossa humildade, ou não sei que adjetivo a gente podia dar, em refletir o que foi dado. E a gente é muito imediatista. Esse é o grande problema do ser humano. E talvez também refletir com humildade no fato de, se soubéssemos resolver problemas, nossa vida não teria problemas, né? Então, reconhecer que, na realidade, nós não sabemos o que é melhor para o outro, né? Sim. Certo. Então, seria importante a troca, né? A troca, sabendo que eu sou eu e você é você. O que é bom para você pode não ser bom para mim, mas que você pode me mostrar uma outra maneira de olhar o mesmo fato, certo? É isso, gente? E acontece uma outra coisa que com os anos eu aprendi. Como disse a nossa amiga, né, as nossas necessidades, né? Que quando as nossas necessidades surgem, nós já somos feitos de tal forma que nós já conseguimos saber o que é que nós queremos, ou pelo menos vislumbrar a luzinha lá no fim do túnel, certo? E que às vezes o que acontece é que naquele momento que eu estou
tão confuso com as coisas todas, tão mexido, eu não consigo perceber qual é o melhor caminho para mim. Fica claro isso que eu estou falando? Então, se o macaco, nós, em vez de interferir, pudesse ajudar nós também, peixinhos, a refletir sobre a situação, perceber o que nós sentimos frente a todos aqueles fatos. E olhando para nós que temos a necessidade, qual seria o melhor caminho para nós, com a ajuda do outro, descobrir isso? Não seria uma atitude tomada depois muito mais coerente conosco, portanto, muito mais satisfatória, trazendo muito mais felicidade? Não sei se fui clara. Então é isso que o ouvir compreensivo vem nos facilitar. Certo? Porque para ouvir compreensivamente, veja só que interessante, eu tenho que desenvolver dentro de mim algumas características que estão lá, latentes, prontas para explodir, só precisando de um incentivo. Que é o respeito. Quando é que eu respeito alguém? Quando eu não interfiro neste alguém, certo? Porque para interferir, eu vou precisar julgar o que aquele alguém está fazendo, certo? Ver se aquilo é bom ou é ruim, tendo por base os meus valores, a minha ética, e aí tomar uma atitude, que é o que a gente faz quando aconselha, né? Precisamos desenvolver uma outra coisa chamada aceitação, né? E perceber o quanto que é importante para aquela pessoa e para mim a experiência que ela está passando. E aceitá-la como ela está naquele momento. Certo? Porque eu só modifico alguma coisa se primeiro eu aceito aquilo que eu quero modificar. Precisamos compreender a outra pessoa. E não compreender apenas a pessoa, mas compreender com ela, com os olhos dela, aquilo que está acontecendo. Certo? E aí sim, confiar. Confiar na capacidade dela de se autorresolver. Certo? Isso é alguma coisa que nós não aprendemos. A gente sempre acha que as pessoas precisam da nossa infalível ajuda para se resolver. E não é bem assim. As pessoas, elas têm capacidade de se autorresolverem, desde que seja oferecido para elas condições para que elas possam perceber o que sentem, o que pensam a respeito de um determinado fato. E a gente só é capaz de se transformar nesse agente facilitador se nós tivermos este ouvir compreensivo. Que é o ouvir que deixa de ser mecânico, né? Mas que passa também pelo nosso coração. Aquela mesma força que me leva
a doar os meus órgãos para que a outra pessoa tenha vida, e vida em abundância, vida feliz, também me leve a ter disponível o meu coração para ela, para que ela também possa ter vida em abundância. Tudo bem até aqui? Vocês ficam me olhando com carinha de ponto de interrogação. Pois muito bem, então agora nós vamos mostrar para vocês, numa forma assim, jocosa, como que é o nosso relacionamento interpessoal. A Marisa vai estar distribuindo para vocês um... Quem pode ajudar a Marisa? Eu quero dizer para vocês que está aqui presente também a Araci, que também é nossa companheira lá do CVV, certo? Quem gostaria de ler o texto para nós? Parece que a nossa voluntária vai ser uma voluntária de plantão. Eu já vi essa historinha uma vez. É sobre comunicação, não é? Vamos lá? O eclipse. O capitão para o primeiro sargento. Amanhã haverá eclipse do sol, o que não acontece todos os dias. Mande formar a tropa às 7 horas em uniforme de passeio. Deverão observar o fenômeno e eu darei as explicações. Se chover, nada se poderá realizar se os homens se formarão no alojamento para o exercício. Do primeiro ao segundo sargento. Por ordem do capitão, haverá eclipse do sol amanhã, às 8 horas, em uniforme de passeio. O capitão dará as explicações, o que não acontece todos os dias. Se chover, não haverá nada lá fora e o exercício do eclipse será no alojamento. Do segundo sargento ao cabo. Amanhã, às 7 horas, vem ao quartel um eclipse do sol em uniforme de passeio. O capitão dará as explicações no alojamento, se não chover, o que acontece todos os dias. Do cabo aos soldados. Atenção! Amanhã, das 7 às 8 horas, o capitão vai fazer eclipse do sol, com uniforme de passeio e explicações. Vocês deverão estar formados para o caso de chuva, o que não acontece todos os dias. Os soldados uns aos outros. O cabo disse que amanhã o sol, em uniforme de passeio, vai fazer eclipse para o capitão, que lhe pedirá explicações. A coisa é capaz de dar sentenças, dessas que acontecem todos os dias. Deus queira que chova. Bom, o que isso tem a ver com falta de comunicação? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso, aumentar um ponto. Vocês ouviram o depoimento da companheira? Eu quero dizer também que aquela carinha que eu estava conhecendo lá, eu sou fraca de memória, mas é também de uma companheira nossa que passou pelo CVV, certo? Fala, meu amor. Isso acontece no dia a dia, no nosso trabalho. E na nossa vida, acontece? E por que acontece?
Porque nós não prestamos atenção, é isso? Só isso? Não acontece todos os dias. Como? Isso, onde entra o nosso palpite? É verdade, é verdade. Por que será, hein? Será que na realidade nós fomos treinados para ouvir ou fomos treinados para dar respostas? Fomos treinados para dar resposta, não é? Então, quando nós começamos a ouvir alguma coisa, nós já começamos a pensar, né? Como que a gente vai estar respondendo aquilo. Não é isso? E esse fato de eu pensar enquanto o outro fala, prejudica o quê? Prejudica o ouvir, né? Porque naquele momento eu deixo de ouvir o outro e passo a ouvir. Isso. Eu me ouço enquanto o outro fala. Aí vai ficar uma série de lacunas, não vão ficar uma série de lacunas naquela comunicação? Como é que eu vou passar alguma coisa para o outro com uma série de lacunas? Eu tenho que preencher, não tenho? Eu preencho com o quê? Com o ponto do conto, né? Com o ponto do conto. É o ponto que eu aumento, porque naquele momento, na realidade, eu não ouvi. Será que isso tem alguma coisa a ver com fofoca? E é uma coisa comum, né, no nosso ambiente de trabalho, com os amigos, e é uma coisa extremamente prejudicial, né? Quebra a harmonia do grupo. Existem pessoas que acabam deixando o trabalho por causa de uma fofoca, né? Tem até pessoas que se indispõem seriamente com outras por causa de uma má comunicação, né? Para evitar isso, o que seria necessário? Isso. No momento de ouvir, é fazer silêncio. Certo? Eu tenho que fazer silêncio. Silêncio interior, não é fechar a boca. Eu tenho que fazer silêncio. Eu tenho que estar receptivo para aquele que está falando. Certo? Como que eu vou descobrir as necessidades do outro e vou compreender com ele alguma coisa se eu me mostro incapaz de ouvi-lo? Como é que o meu ambiente de trabalho pode ser um ambiente seguro e tranquilo se nós não somos capazes de nos comunicar? A insegurança, muitas vezes, é gerada pela falta de comunicação. Certo? Então, quando o companheiro está falando, tem até um ditado que fala isso, né? É feio, mas diz, né? Quando um burro fala, o outro murcha a orelha, não tem uma coisa assim? Então, quando alguém está falando, o outro tem que fazer silêncio. Quando o chefe dá uma ordem, principalmente aquele chefe que eu não vou muito com a cara dele, não é? Aí ele começa a falar, olha que metido, ele pensa que é o dono do hospital, olha o que ele está falando, não é? Aí eu perco. E às vezes o que ele está comunicando é alguma coisa até boa para mim mesmo. Mas eu me fecho. Aí eu vou levar essa comunicação do chefe para os meus companheiros que estão lá trabalhando. Sabe aquele metido? Hã? Aquele
metido lá, aquela criatura lá. Quer dizer, às vezes o companheiro até acha o chefe formidável, mas eu já contamino o outro, né? Tudo que ele faz é para nos prejudicar. Você acredita que ele fez agora? Existem essas coisas conosco ou não? Ou então aquele chefe que eu adoro, né? Que às vezes está falando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade do trabalho. Mas eu adoro o chefe. Se ele falou, deve ter mesmo. Eu é que não estou vendo. Não é? Aí eu vou levar aquilo que o chefe falou. Aí eu falo assim, uai, mas isso não tem nada a ver. Como não? Aí eu começo a inventar mil coisas. Ou eu pego e lá dentro eu sei que não tem muito não. Então eu enfeito aquilo que o chefe falou, né? Porque eu quero que os outros também achem esse chefe formidável, né? Os companheiros que nós gostamos, nós temos mais facilidade. Então parece que comunicação é alguma coisa muito importante para manter a harmonia do nosso trabalho, né? E a harmonia gera segurança, certo? A harmonia gera segurança. Eu não tenho medo de me colocar para o outro. Isso é se sentir seguro, certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para acrescentar? Estamos todos muito bem com comunicação. Bom, então, já que estamos tão bem em comunicação, a Marisa vai mostrar um terceiro texto para vocês, que vem de encontro a esta postura que nós consideramos ideal, certo? A nossa voluntária para a leitura. Mayra. Ela deve terminar de distribuir, né? A boneca quebrada. Eis como uma amiga minha me contou a história passada com sua filha. Preocupada com sua demora em chegar da escola, eu estava aborrecida quando ela finalmente apareceu. Com a voz zangada, pedi que explicasse a razão do atraso. Mamãe, eu estava vindo a pé com a Julie, quando, no meio do caminho, ela deixou cair a boneca, que se partiu em 1000 pedaços, ela disse. Ah, meu bem, você se atrasou porque foi ajudar a Julie a tentar colar os pedaços da boneca? Respondi. Com sua vozinha inocente, minha filha disse, não, mamãe, eu não sabia como consertar a boneca, só fiquei para ajudar a Julie a chorar. Algum de nós já passou por essa experiência de ter alguém apenas para ajudar a chorar? Como é que foi?
Foi muito bom. Depois desse choro, a gente se sente até mais inteira para resolver, né? E alguém já teve essa postura de perceber que o companheiro apenas queria a presença, não os palpites, queria apenas o amor, o carinho, a solidariedade e não solução? Às vezes a gente se esquece que as pessoas são feitas de carne e pensa só no lado material das coisas. Eu estou tão chorosa porque meu namorado foi embora. Aí eu estou conversando com a minha amiga, chorando. Ah, para que você está chorando? Ele não prestava mesmo? Graças a Deus que ele foi embora. Ou então, aquela minha amiga que reclamava tanto da brutalidade do marido e que falou 1000 vezes que ia largar o marido, aí o marido vai embora. Aí ela chora, quer o marido de volta, vai falar com a amiga, ué, mas eu não te entendo. Você falou 1000 vezes que ia largar dele, ainda bem que ele foi embora antes. Você ficou na casa. E na realidade ninguém quer ouvi-la, né? Todo mundo quer tirá-la do fosso, mas ninguém quer entrar no fosso com ela, né? Quando nós somos pequenos e as nossas mães que querem filhos tão bondosos, né, para poder viver bem, elas ensinam: quando alguém está sofrendo, você tem que fazer tudo para tirar aquela pessoa do sofrimento. Não é isso que nos é ensinado? Hoje eu vim trazer para vocês uma coisa diferente. Eu vim aqui dizer para vocês que quando vocês encontrarem um companheiro no fundo do poço, o ideal é entrar no poço com ele. É estar com ele no fundo do poço e só sair de lá a hora que o companheiro sair. Sair com ele e não arrancá-lo. Os sofrimentos é muito necessário para o nosso crescimento, porque são os momentos que, infelizmente, são esses momentos que a gente para refletir. E tirar alguém deste momento de reflexão, porque eu não consigo refletir junto com ele, ou porque aquela situação me incomoda demais e por isso eu me recuso a estar com ele, com certeza não vai ajudá-lo na nossa visão. Então nós trouxemos esses 3 textos para presentear vocês, para que vocês possam levar, refletir, se quiserem. E quem sabe a gente vai ter um bando de andorinhas voando neste próximo verão. E também eu acredito que o motivo de o CVV ter sido convidado para estar aqui com vocês é que existem pesquisas dizendo que pessoas emocionalmente abaladas estão mais sujeitas a acidentes no trabalho. Então, nós acreditamos que, se conseguirmos botar em prática
isso que nós vimos aqui hoje e que nós estamos levando para casa, quem sabe a gente vai estar colaborando para que o nosso ambiente de trabalho também fique mais seguro, porque eu vou estar simplesmente ajudando o companheiro a chorar e ajudando, facilitando para que ele se autorresolva. Evitaremos muitas idas aos psicólogos, atrás de remedinhos para dormir, remedinhos para cortar a ansiedade, remedinhos para cortar a angústia. Não, nós estamos propondo uma outra coisa. Que a gente possa viver as nossas ansiedades e as nossas angústias com alguém do nosso lado nos dando suporte, não para camuflar o que nós estamos sentindo e dormir, mas para resolver a situação e sair dela mais prontos, mais fortes, mais bonitos, para poder aproveitar melhor a vida. Era isso que a gente tinha para dividir com vocês. Nós queremos agradecer por essa oportunidade, está passando para vocês alguma coisa do ouvir compreensivamente, que não é fácil, mas também não é difícil. Basta um pouco de boa vontade, não é? E de treinamento, porque tudo acho que na nossa vida é treinamento. E eu gostaria de aproveitar a presença de vocês. Esse ano o CVV está completando 30 anos aqui em Ribeirão Preto, agora em outubro. E nós estamos assim, com uma programação extensa. E todos os anos nós fazemos a Semana da Valorização da Vida, em outubro. E dia 25 agora, no Parque Curupira, às 9 da manhã, das 9 às 13 horas, vão ter assim, vários eventos. Então, nós vamos ter corais, ginástica, a banda militar vai tocar. E várias pessoas foram convidadas da sociedade, né, autoridades, vão estar falando. E nós gostaríamos de contar com a presença de vocês lá, se vocês puderem lá nos prestigiar mais uma vez. Tá? E dia 23 agora vai ter um baile, quem gosta de dançar, no Clube da Velha Guarda, a partir das 9 horas da noite até as 2 da manhã. Né? Chama Soltando as Bruxas, viu, gente? Quem quiser, ela pode se divertir à vontade. Tá? Então, a semana inteira, quem está com você, né? Está com os eventos, tá? Ela pode passar para vocês. A semana inteira vão ter várias palestras no Senac, no SESI. Se vocês puderem estar lá nos prestigiando, nós agradecemos de coração. Tá certo, gente? Então, muito obrigada, viu? Tá?